No vídeo de hoje, iremos estudar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são formas que destoam da linguagem comum ou denotativa, que fogem do sentido literal da palavra ou expressão. Ou seja, é uma forma de expressão em que se emprega palavras no sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregadas. Comparação consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso, tais como os seguintes elementos: como, tal qual, semelhante a, que nem, e etc. Nota-se, na tirinha, que a personagem faz duas comparações, conforme observamos no trecho. O amor é como uma flor e o amor é como o motor de carro. Metáfora consiste no emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos. Nota-se nesta tirinha que a personagem Caramelo explica para a outra personagem os conceitos por ela indagados por meio de metáforas. Citamos como exemplo: o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. Já a raiva é apresentada como um estrondo de trovões ameaçadores. A comparação é diferente da metáfora. Observe este famoso trecho escrito por Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observe que esse trecho é uma metáfora. Repare que a metáfora não apresenta o elemento característico da comparação. Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza conectivos. Se quisermos transformar este trecho escrito por Camões em uma comparação, devemos inserir um conectivo comparativo. Como exemplo, o conectivo como. Logo, o trecho ficaria da seguinte forma: amor é como fogo que arde sem se ver, é como ferida que dói e não se sente, é como um contentamento descontente, é como dor que desatina sem doer. Metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de inclusão ou de implicação. Na tirinha, o menino fala para Chico Bento que seu pai tem 800 cabeças de gado. Nesse caso, temos uma metonímia, em que uma parte, a cabeça, representa o todo, o boi. Outros exemplos que podemos citar são o caso de marcas que substituem o produto, como no caso do Bombril, no lugar de palha de aço, Quiboa, no lugar de água sanitária, e Cotonete, no lugar de hastes flexíveis com algodão nas pontas. Antítese consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Observamos na tirinha os seguintes elementos que se opõem: positivo e negativo, um e menos um, mal e bem, paz e guerra. Paradoxo ou oxímoro consiste no emprego de palavras ou expressões que, embora opostas quanto ao sentido,
se fundem em um enunciado. Vinícius de Moraes, em um de seus mais famosos versos, escreveu um paradoxo. Observe estes versos do soneto de fidelidade. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Se o amor é infinito, irá durar para sempre. Mas se o amor for infinito apenas enquanto durar, então deixa de ser necessariamente infinito. Personificação ou prosopopeia consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Observe na tirinha. Temos um pássaro e uma tartaruga conversando. O ato de produzir enunciados, de falar, é uma característica humana. Logo, o fato desses animais falarem na tirinha é uma prosopopeia ou personificação. Hipérbole consiste em expressar uma ideia com exagero. Na tirinha, a expressão "eu quero ter 1 milhão de amigos" é uma hipérbole, um exagero deliberado, da mesma forma quando uma mãe fala que já avisou ao filho mais de 1 milhão de vezes sobre determinado comportamento, mas na verdade ela deve ter falado apenas umas 5 vezes. Eufemismo consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante. Na charge, observamos um eufemismo, quando a mulher fala que não é fofoqueira, mas que ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas. Outros exemplos de eufemismos que permeiam o nosso dia a dia são os referentes à morte. Muitas pessoas não falam que fulano morreu, mas falam que ele foi para a terra dos pés juntos, vestiu o terninho de madeira, ou que foi dessa para uma melhor. Ironia consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer. Na tira, Helga está sendo irônica, pois ela não quer que Agar fique sentado, mas que a ajude a limpar a casa. Assíndeto consiste no emprego de orações coordenadas justapostas, isto é, sem o uso da conjunção. Neste verso de Francisco de Vasconcelos, nota-se a ausência das conjunções coordenadas aditivas ligando as orações. Polissíndeto consiste na repetição com finalidade enfática de uma conjunção coordenada. Nestes versos de Fernando Pessoa, notamos o oposto da figura de linguagem apresentada na lâmina anterior. Nesse caso, há um excesso de conjunções coordenadas aditivas. No presente caso, a conjunção e. Anáfora consiste na repetição intencional de palavras no início de período, frases ou versos. Nesta charge, observamos a repetição da expressão falta de. Gradação consiste na disposição de palavras ou expressões em uma sequência que dá a ideia de progressão. Note nesta frase uma sequência de ações progressivas, em que uma está ligada à outra. Primeiro, o trigo nasce, depois ele cresce, espiga, amadurece e,
por último, colhe-se. Catacrese consiste no emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Além dos exemplos apresentados nesta lâmina, podemos citar ainda céu da boca, boca do estômago, barriga da perna, peito do pé e pé da mesa. Sinestesia consiste na associação de sensações por órgãos de sentido diferentes. No exemplo aqui apresentado, temos a junção da visão, por meio dos olhos, e do tato, pelo frio. Aliteração consiste na repetição de sons consonantais. Nesta tirinha da turma da Mônica, temos um trava-língua, no qual se repete o som consonantal R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Assonância consiste na repetição de sons vocálicos. Nesta tirinha de Mafalda, temos a repetição do som vocálico A. Observe o primeiro quadrinho, por exemplo. Minha mãe amassa. Amassa só? Para concluir este vídeo, destaco que há outras figuras de linguagem, mas que, por motivos de tempo, este vídeo não irá abordar.